Tudo bom, pessoal? 8 horas da manhã, eu fiquei acordado até as 3 dando entrevista. Ontem, 1 da manhã do horário Brasil, eu estava com a Band ao vivo, falando sobre as eleições, tentando explicar o que estava acontecendo ali. Eu acho que foi uma das eleições mais conturbadas e mais estressantes que eu já vi aqui nos Estados Unidos. E olha, eu já vi aqui 4 eleições. Eu já passei por 4 eleições aqui. Tensa, muito tensa, totalmente imprevisível e, como eu disse para vocês desde o começo, eu honestamente preferi fazer um churrasco em casa e ficar dando entrevista, né? Ontem foram 16 entrevistas e 3 podcasts que eu participei ao vivo. Foi uma loucura, eu tô com a voz arrebentada. Mas vamos lá, eu quero gravar esse vídeo aqui antes de eu começar meu dia aqui para vocês, para passar algumas coisas. Primeiro, vitória de Donald Trump. O que significa essa vitória de Donald Trump? Eu continuo com a mesma opinião que eu tenho sobre ele, assim como eu continuo com a mesma opinião que eu tenho sobre a Kamala, tá? Para mim, os dois são farinha do mesmo saco. Mas vamos lá, vamos colocar a situação, o que significa essa vitória de Donald Trump. Bom, isso foi não é só uma vitória do Donald Trump, é uma vitória de Donald Trump, maioria no Congresso e controle total republicano, tá? Lembrem disso. O que isso significa? Um super recado para os democratas sobre o total fracasso que foi o governo Biden. Isso, historicamente, eu não lembro de ter acontecido isso. Pode ter acontecido, eu não me lembro de ter acontecido, mas foi assim, com tamanha diferença, isso foi um chute no traseiro, sabe? Quando você pega o bêbado na ladeira e vai chutando ele até embaixo. Foi esse o recado que os republicanos, ou os eleitores, eu não diria nem os republicanos, eu diria os eleitores deram para o Partido Democrata. Vocês estão arrebentando o país há muito tempo. Ponto final. Sumam daqui. Foi isso que aconteceu. Se eu gostaria de ver isso acontecendo no Brasil, eu vou responder para você na sequência. Vamos continuar aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que isso foi uma mensagem moral para o Partido Democrata de, olha, vocês são o lixo do lixo do lixo do lixo do cocô do bandido, tá? Então essa ideia tem que ficar muito clara aqui para vocês por causa do que eu vou falar na sequência aqui. Outra coisa que a gente precisa entender. Como eu falei para vocês, a política em si, as pessoas enxergam, infelizmente, né, não existe uma educação política, não existe uma educação geopolítica. Nas escolas, nas faculdades ou coisa assim, é tudo muito superficial. Você vai estudando e aprendendo isso depois, com o tempo, e você começa a entender que o mundo funciona mais ou menos num equilíbrio, tá? Quando você tira esse equilíbrio dali, você tem aí uma série de outras consequências. Essa é a minha preocupação com Donald Trump. Muita gente fala, mas ele é um descondenado que nem o Lula. É verdade. Mas ele tá fugindo da cadeia porque agora os processos vão congelar. Também é verdade. Ele é um péssimo administrador porque ele quebrou 9 das 10 empresas dele. Também é verdade. Mas isso não interessa para a questão política, tá? Isso pra gente na questão política, isso é questão pessoal dele. Ele que se responda depois com a justiça, isso é um problema dele. Na questão política, a gente precisa entender como funciona essa situação, e aí é que a coisa começa a pegar. A presença do Donald Trump, junto com outros, maioria na Câmara e no Senado, ela gera uma instabilidade no mercado. Por quê? Porque é muito poder centralizado num único partido com um único ideal. Isso é muito perigoso para a democracia e para a geopolítica. Outros países que se relacionam com os Estados Unidos e que talvez não tenham a mesma relação pessoal ou política com o Donald Trump ou com alguém do Partido Republicano, ele vai começar a ficar instável, ele vai querer ver o que vai acontecer. E nisso é onde os mercados vão começar a subir e descer. Vai se ajustar, sempre se ajusta. O mercado sempre se ajusta, tá? E aí a gente acorda de manhã, a gente vai dormir com o dólar a 5,50 e acorda com o dólar a 6,15. Ou seja, não é que ele subiu um pouquinho, ele foi lá para cima. E isso não foi só no Brasil, isso foi no mercado em vários países. Nós sentimos isso acontecendo em vários países. Por quê? Porque nessa política isolacionista do Donald Trump, existe uma grande chance dos BRICS e da moeda BRICS
acabar ganhando um pouco de espaço aí, e isso pode fazer com que o dólar depois despenque. Se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim, bom, eu acho que isso vai gerar uma quebradeira mundial. Então eu não acredito que Donald Trump vai permitir que isso aconteça. Ele vai agir de alguma forma, ele vai se estruturar de alguma forma. Vocês vão ver que metade das promessas de campanha dele são inexequíveis, não vão acontecer. A deportação em massa, nós vamos colocar pessoa dentro de caminhão de cana, treminhão para mandar. Não existe isso, isso não funciona assim. Você precisa seguir um rito legal para poder fazer um processo de deportação. Então não é tão assim simples, né? Nós vamos ter fechamento de fronteiras para entrada de indocumentados. Isso é certeza absoluta, certeza absoluta. Vamos ter a conclusão do muro? Muito provavelmente sim. Vamos ter aí um endurecimento na lida diária com os imigrantes ilegais. Bom, aí vai depender dos estados, né? Porque aí, como eu já falei para vocês, depende muito da política estadual aqui nos Estados Unidos. Não é que nem no Brasil, onde o presidente faz uma besteira e arrebenta todos os outros estados. Não é assim que acontece. Então aqui eu acho que a gente ainda vai ter um equilíbrio ou outro, principalmente por causa dessa questão estadual, mas lembra que nós vamos ter uma maioria no Congresso e uma maioria no Senado, uma maioria na Câmara, que vão dar um suporte muito forte político para as aprovações de Donald Trump. Eu, particularmente, num sentido democrático, não democrático de partido democrático, não tem nada a ver com democracia aquilo, tá? Mas no sentido democrático, de que, acreditando realmente na democracia constitucional, eu acho que isso é um pouco perigoso, porque ele desequilibra, principalmente a fiscalização, que é o que eu acho mais importante, nos poderes. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, né? E agora Donald Trump vai poder também colocar mais pessoas na Suprema Corte. Então, quer dizer, nós temos aí um desequilíbrio total de fiscalização de poderes. Isso me preocupa bastante. Mas vamos ver o que acontece. Outra coisa que vocês precisam também se preocupar, e que eu particularmente acho até legal, né? Eu não me identifico, os meus valores não se identificam com Donald Trump. Até porque eu não acredito que alguém que foi 22 anos democrata simplesmente mudou de ideia, né? Mas, ok, tudo bem, pode ser um pré-julgamento meu, pode até ser um pré-conceito meu, ou alguma coisa que eu não acredite nele por sensibilidade. Pode ser. Mas eu gosto bastante do Vance, tá? Eu gostei bastante, não sei se vocês assistiram o debate entre o Vance e o Walz. Eu achei muito bacana, fiz um vídeo inclusive falando que aquele debate foi um dos melhores que eu já vi, foi muito legal. Vance inteligentíssimo, eu não o conhecia, na verdade eu achava ele um menino mimado pelas coisas que ele falava no Congresso, mas ali ele teve uma postura legal, eu gostei muito da postura dele, gostei muito das propostas dele, tá? Esse é o último mandato do Donald Trump. Donald Trump não será reeleito. Ele não poderá ser reeleito porque constitucionalmente, a menos que ele mude a Constituição, né? O que eu acho muito difícil. Mas ele não vai poder ser reeleito, porque uma pessoa só pode ser presidente 2 vezes nos Estados Unidos. Ou seja, há uma chance muito grande do Vance vir aí daqui 4 anos. E isso eu acho muito positivo, tá? Porque eu acho que a estrutura mental e política do J.D. Vance, ela parece ser bem bacana. Então eu acho que se nós pensarmos em curto prazo, eu acho que nós vamos ter aí uma chacoalhada em mercados. O que já é esperado, porque aconteceu da outra vez com Donald Trump, né? Mas a longo prazo, eu acho que pode ser uma tacada super legal. Se ele souber trabalhar direitinho, eu acho que nós vamos ter um republicano de verdade mesmo, que eu acredito que é o J.D. Vance, ele tem esses princípios republicanos. Eu acho que nós vamos ter aí o J.D. Vance por 8 anos. Vamos pedir a Deus para que eles equilibrem esse tipo de coisa. Dólar a 6,15 é a última coisa que eu quero falar para vocês aqui. Eu acredito que isso vai equilibrar, tá? Não acho que isso seja algo definitivo, não acho que isso vai... Pode ser que dê mais uma subida por algum tempo, até Donald Trump parar de falar as besteiras dele, né? Ele gosta de falar muita besteira. Então tomara que ele pare de falar as besteiras dele, porque aí a coisa acalma, e na hora que o mercado acalmar, isso aí deve voltar aí pro patamar dos 5 e pouco, que é o que eu acredito que seja um ponto de equilíbrio neste momento econômico para o Brasil, tá? Tanto que aqui no escritório eu mesmo já falei para as pessoas, eu falei, nem acompanha isso, mantenha o dólar como estava ontem, e continue cobrando os contratos do mesmo jeito que a gente estava cobrando com o dólar fixo.
porque eu acho que não vai mudar nada, né? Para mim, mantém o dinheiro do Brasil e na hora que baixar a gente transfere para cá, tá tudo certo, tá tudo beleza e mantemos o barco andando. Porque eu realmente não acredito nessa instabilidade do mercado por muito tempo, certo? Que Deus nos abençoe. Obrigado a todos, um grande abraço e um excelente resto de semana aqui para vocês, porque vai ser uma loucura com as pessoas agora, cada um de um lado falando um monte de coisa, vai ter reclamação de Kamala Harris, vai ter Donald Trump batendo e vai ter, tá? Isso é normal, a gente tem, mas é aquele negócio, o mercado se ajusta, sempre tem que se ajustar. Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.